No quadro Viva Saúde de hoje, nós vamos falar de emagrecimento, com dicas de um emagrecimento saudável, claro, aliando a atividade física e a alimentação. Confere. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Parque das Dunas e hoje para trazer um tema muito importante para o Viva Saúde. A gente vai falar sobre emagrecimento. O que funciona, o que não funciona, o que é melhor, para trazer sempre a melhor estratégia para que você consiga treinar de forma segura. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito engraçado. Se por um lado a gente vive mais, por outro lado, a gente tem vivido uma onda de doenças evitáveis, geralmente associado à obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, doença renal e alguns tipos de cânceres. Se antigamente muitos jovens morriam por doenças infecciosas, contagiosas ou falta de alimento, hoje em dia um número muito grande de pessoas de meia idade e idosos vem sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis que antigamente eram raras ou desconhecidas. Nos dias atuais, outros tipos de doenças vêm assombrando a população mundial. E essas doenças, elas são facilmente evitáveis e tratadas através de mudanças de hábitos, seja na parte alimentar quanto na parte física. Falar de obesidade ou processo de emagrecimento é algo que requer muita seriedade, porém, nem sempre é tratado desse jeito. A internet nos mostra e está aí divulgando inúmeras formas para que você alcance o corpo desejado, para que você perca peso. Mas será que isso é o mais indicado? Hoje a gente vai estar aqui para te mostrar o caminho certo a ser percorrido para se ter mais saúde através do emagrecimento. Existem inúmeros produtos que prometem milagres em relação ao emagrecimento. Pessoal, fujam dessas estratégias. Não há nenhuma outra estratégia melhor do que você se conscientizar de que o que precisa ser feito é mudar os seus hábitos. A melhor estratégia é procurar um bom profissional de nutrição, aliar isso a um bom profissional de educação física. Essa parceria vai fazer com que você perca peso e ganhe saúde de forma muito produtiva. Muita gente acha que a musculação é um vilão em relação ao emagrecimento. E isso é um mito. Hoje a literatura nos mostra e nos prova de forma muito clara que ela é sim o principal aliado. Quando você começa a construir massa magra, o teu corpo começa a consumir mais gordura. Assim, você passa a emagrecer de forma produtiva. Então, esqueça essa história de que você, para emagrecer, precisa correr muitas horas, passar muito tempo na academia. Se o seu treino for bem montado, pouco tempo, de forma intensa, vai te gerar os melhores resultados possíveis, seja na musculação ou nos treinos aeróbicos. Musculação emagrece sim. Para comprovar isso, eu trouxe uma pesquisa de 2001, onde ele separou em 3 grupos. Um grupo controle, que não ia fazer nada, nenhuma atividade física. Um que ia fazer só treinamento de força na musculação. E outro que ia fazer um mix de treinamento de força, musculação, com o treinamento aeróbio, corrida na esteira. E no final dessa pesquisa, que durou 26 semanas, o grupo controle, ele teve o percentual de gordura aumentado. E o grupo que fez musculação, junto com o que fez musculação e treinamento aeróbio, teve a composição corporal no final do estudo similares. Falando em treinamento aeróbio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são aquelas atividades de longa duração e baixa intensidade. Caminhadas de 1 hora, corridas de 1 hora, pedaladas. Porém, existem outras estratégias relacionadas ao emagrecimento que podem ser mais eficientes. Dentre elas, o treinamento de alta intensidade. E aí, quando a gente fala de alta intensidade, a gente chega no queridinho. Com certeza você já ouviu falar sobre os HIITs, que é uma sigla para treinamento intervalado de alta intensidade. E aí existem diversas estratégias para fazer. Você pode fazer ele na esteira, você pode fazer na bicicleta, você pode usar a corda naval, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas é fato de que qualquer um deles, todos os treinamentos de alta intensidade vão ser muito mais produtivos, vão lhe gerar muito mais retorno em relação a emagrecimento, a melhoria da capacidade cardiorrespiratória e principalmente vão te dar um retorno melhor na manutenção e na promoção da sua saúde. Tudo que a gente falou pode parecer muito distante da sua realidade, mas não é, pode acreditar, e a gente vai mostrar na prática que isso acontece. Diego, vem cá. Diego passou pelo processo de emagrecimento. Quantos quilos você perdeu, Diego? 16. Fazendo o quê? Atividade física. Se você quer acompanhar e quer saber o que ele fez, acompanhe aqui no próximo Viva Saúde. A gente vai trazer a história de Diego.
E tem mais dicas Sebrae sobre ponto comercial. Muitas vezes, quando você tem uma pressa, faz com que você tome decisões precipitadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já senti algumas situações de alguns empresários que estavam passando por alguma localidade, uma avenida, e se encantaram com um ponto comercial. Isso é bacana, isso é legal, isso é importante, inclusive. Mas a empresa que o empresário estava montando, ele demorou quase 6 meses entre a abertura da empresa do ponto de vista de legislação, documentação e de fato a abertura da empresa no funcionamento. E durante esses 6 meses o empresário ficou pagando o aluguel sem a empresa estar funcionando. Então a pressa, muitas vezes, ao escolher um ponto comercial, pode ser algo problemático para a empresa, porque vai estar descapitalizando o pouco recurso que o empresário tem para iniciar as atividades. Você tem que observar a dinâmica do entorno, né? Naquela atividade que você vai exercer. Qual é a dinâmica? As pessoas estão trafegando ali de que forma? Os carros que passam ali, passam no final da tarde, passam com muita velocidade, há engarrafamento? Quais são as observações que você pode fazer que podem tanto atrair o público para aquele ponto como pode afastar? Por exemplo, se você tem a escolha de um ponto comercial e que você observa, você faz algumas visitas e você observa que em determinados dias da semana, em alguns horários específicos, normalmente os horários de final de tarde, onde tem um fluxo maior de veículos, provoca engarrafamento, e isso dificulta para que o cliente estacione e saia da sua empresa, certamente isso será um ponto negativo, um ponto observado ao consumidor quando for entrar na sua empresa. Ele vai dizer assim, vou para outro dia, porque o trânsito está muito forte e eu não vou conseguir parar aqui, vou ter dificuldade para estacionar e poder ter a mobilidade necessária. Outro ponto importante é você avaliar também dias de chuva. Muitas vezes um ponto é maravilhoso, mas em determinados dias de chuva esse ponto vira um alagamento e aí dificulta também o acesso do seu cliente. Então, acesso, facilidade de acesso, como estacionamento, segurança e mobilidade são aspectos extremamente importantes no dia de hoje. Se o seu ponto comercial não tem estacionamento, isso provavelmente é um impeditivo, a não ser que o seu público seja um público que não utilize carro, seja um público que utilize, por exemplo, ônibus, ou sejam pessoas que circulam próximo a pé. Outro fator importante é converse com as pessoas que estão ou morando ou empreendendo nesse local, converse com outros empresários e saiba deles quais são as dificuldades do ponto. Muitas vezes, essa conversa simples e rápida com essas pessoas traz para vocês alguns aspectos que vocês não pensaram. Então, é importante você conversar com vizinhos, com a proximidade, não só com pessoas que moram, mas com pessoas que estão empreendendo ali próximo. E eles vão falar um pouco sobre se a região é segura, se já houve algum tipo de asfalto, se isso é recorrente, né? Se há alagamentos, se há congestionamento, se aquele ponto realmente é um ponto que já abriram vários negócios ali e nenhum deu certo. Isso significa dizer que já há um indício muito forte de que aquele ponto tem alguma dificuldade, né? E é preciso investigar um pouco mais o que pode ter acontecido, se foi falha do investidor, porque colocou algo que não era viável, ou se realmente o ponto contribuiu para que essa atividade não fosse viável. E olha, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e você que é papai, que é mamãe, presta atenção porque no próximo bloco nós vamos falar sobre aluguel de brinquedos que está virando febre aqui na nossa cidade. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho.